Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: mais importante que as nossas intenções é fazer o certo, do jeito que Deus ensina. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Às vezes nós temos boas intenções, mas a forma que nós fazemos as coisas é a forma errada. Porque se nós precisamos mentir ou enganar para ajudar alguém, tem alguma coisa de errado nisso que nós estamos fazendo. Não existe nada bom que venha da mentira. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia Deus nos ensina que o pai da mentira é o diabo. Então, todas as vezes que nós mentimos, nós estamos deixando de lado a verdade. E quem é a verdade? Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu preciso mentir para ajudar alguém, é sinal que é o mal tentando me enganar que eu sou uma pessoa boa. Porque no final, eu estou indo contra as coisas que Deus me ensina e estou obedecendo algo que não deveria. Então, da mesma forma que nós temos dificuldade, muitas vezes, em obedecer a Deus, e por quê? Porque quando não é Jesus que está dentro do nosso coração, nós não conseguimos fazer isso. E para que Jesus possa tomar conta do nosso corpo, nós precisamos ter fé e confiar nele. Porque se existe medo, se existe insegurança, olha as palavras e os sentimentos. Como que Deus ele pode ter o controle de você se esses sentimentos estão dentro de você? Nota que quando você confia em alguma coisa, quando você tem certeza, quando você tem esperança, você não sente aquele sofrimento, você não sente ansiedade, você não sente nem o tempo passando, você não sente nada. Por mais que tenha que esperar, você sabe que vai acontecer. É diferente, mas quando o mal está na nossa vida, tudo que ele faz é ficar colocando dúvida e incertezas. E assim nós vamos vivendo muitas vezes sem conhecimento, porque quando nós não conhecemos a palavra, nós não temos o entendimento sobre o mundo espiritual. Por isso que eu oriento, por isso que é isso que eu sinto que Deus coloca dentro do meu coração, que a palavra de Deus ela é o começo de tudo. Não foi à toa que o Verbo se fez carne, para que nós pudéssemos ver, no exemplo dele, a forma que nós mesmos deveríamos viver. Então, tudo vai começar na palavra de Deus. A nossa fé, a nossa intimidade com Deus, a nossa vida cheia do Espírito Santo, porque sem conhecer a palavra não tem jeito. Não adianta a gente simplesmente frequentar a igreja, não adianta você ficar doando marmita, não adianta você nada pela parte física querer conquistar o teu direito à salvação. Não é assim que funciona. É na intimidade com Deus, é no dia a dia, é na oração, é na renúncia, é na obediência. E são essas coisas que transformam e modificam as nossas vidas. Então, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, nós começamos a entender que para Deus tem importância sim, de se fazer o certo do jeito certo. Não é só a vontade de ajudar, mas é fazer da forma que Ele ensina. Se a gente vai lá em Êxodo 23, versículo 1 a 4 e 7, a palavra do Senhor ela diz assim: não espalhem notícias falsas e não minta no tribunal para ajudar alguém. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado e não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. Não faça injustiça, nem mesmo para favorecer o pobre. Se você vir o boi ou o jumento do seu inimigo andando perdido, leve-o de volta para ele. Não faça acusações falsas, nem condene à morte uma pessoa inocente, pois eu condenarei
aquele que fizer essas coisas más. Então aqui, Deus ele vem nos dando um entendimento da forma que eu tenho que me comportar mediante algumas situações. E olha que sempre tem um contexto e eu vou colocar o meu jeitinho naquilo. Qual é a primeira coisa? Não espalhe notícias falsas e não minta no tribunal para ajudar alguém. Então parece que eu estou ajudando uma pessoa, só que se eu estou fazendo da forma que Deus fala para mim não fazer, eu estou condenando essa pessoa e eu estou condenando a mim mesmo. Não espalhe notícias falsas, não minta. Nem que seja para ajudar alguém, nem que seja na tua cabeça pensando que isso é o certo. Porque às vezes a gente quer fazer um juízo de valor, se a pessoa vai suportar a verdade ou não. Se Deus estiver dentro do teu coração, se as verdades forem ditas baseadas naquilo que Deus nos ensina. Porque às vezes você dizer a verdade para uma pessoa pode ser crueldade. Quando que eu falo isso? Quando eu chego numa pessoa que ela, sei lá, tem uma deficiência, alguma coisa e fico falando sobre isso. Isso não tem a ver com dizer a verdade, porque isso é uma coisa que é conhecida. Agora, olha que foi colocado uma situação de estar diante de um juiz, diante de algo que foi fato e que aconteceu, e a outra pessoa mentindo para ajudar ela, para tirar a culpa dela, para que ela não fosse punida pelo mal que ela fez. Não espalhe notícias falsas. Quando a gente olha a história de Jesus e vê que está entre Jesus e Barrabás, e Jesus poderia ser solto, e o povo começa a pedir para condenar, porque algumas pessoas ali no meio começam a fomentar aquilo. Então, de alguma forma, alguma coisa foi dita ali que não era a verdade, porque pela palavra nós conhecemos a verdade. Nós sabemos quem era Jesus e nós sabemos quem era Barrabás. E para o povo ter sido injusto daquele jeito, alguma coisa foi semeada naquele meio. Então não cabe a nós espalhar notícias falsas. Então não adianta a gente querer ser o pai da notícia, o pai do furo. Ai, você viu o que aconteceu com fulano? Você viu o que aconteceu com ciclano? Você ficou sabendo? Cara, isso não deve fazer parte da nossa vida. Se você quiser contar alguma coisa para alguém, conte alguma coisa que está na Bíblia, conte alguma coisa que aconteceu na tua vida, algum momento de oração, alguma experiência. Sobre a vida dos outros não nos cabe. Nós não estamos aqui para dar opinião sobre a vida das pessoas. Eu posso sim dar uma exortação, que é sobre um irmão que caminha comigo na fé, que muitas vezes não está tendo entendimento espiritual sobre as coisas que têm acontecido na sua vida, e eu pego a palavra de Deus e exorto ele. E isso é uma coisa que ele faz se ele quiser. Cada pessoa segue Jesus se quiser, e as consequências são as que vão ficar, porque cada um planta o que quiser, mas vai colher exatamente aquilo que plantou. Então, por mais que às vezes eu queira o bem de certas pessoas, é só isso que eu posso. Eu não perco meu sono por isso nem nada. Se ela quiser, o reino de Deus está esperando ela. Se ela não quiser, amém, serve a quem quer. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado. E às vezes a gente usa a justificativa, mas todo mundo faz. O que Deus está dizendo? Não siga a maioria quando o que ela faz é errado. Então já não é mais a quantidade de pessoas que define se algo é certo ou não. Nós temos um dito, uma mentira contada mais que 1000 vezes passa a ser uma verdade. Não, ele continua sendo uma mentira. E aqui que nós temos que reconhecer as coisas como elas são. E cada coisa é o que é. Então não adianta eu querer ficar passando pano, não adianta eu querer ficar defendendo porque é o meu interesse. Não, mas é porque é uma pessoa boa. A pessoa vive bêbada, só vive fazendo coisa que não presta, só vive xingando, só vive... não, mas é um bom pai. Não, mas é... Cara, não é, e tá bom. E não tem problema. A pessoa faz o que ela quiser com a vida dela. Agora, se o resultado é bom ou é ruim, já não é problema meu. Agora, eu vir querer defender porque é isso e porque é aquilo, porque eu tenho interesse, porque eu tenho dó. Eu não tenho dó de nada. Vê se na palavra que Deus tem dó de alguém. Não, ele diz, isso é isso, isso é isso. Cada um escolhe. E ele escolheu o caminho errado, amém?
E nós podemos ajudar essa pessoa a escolher o caminho certo, como nós já escolhemos o caminho errado. Então ninguém está aqui para ser hipócrita, ninguém está aqui para condenar nem para julgar, mas para mostrar que existe salvação. Não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. Então olha que sempre eu estou com uma impressão de que eu estou fazendo algo bom, que eu estou ajudando alguém, mas eu estou ajudando do jeito errado. Então essa não é a forma que Deus fala para que nós façamos as coisas. Não adianta você achar que do que é errado vai vir algo bom, porque não vai vir. Ou Deus está no meio daquilo e Deus começa a mudar o nosso coração, os nossos pensamentos e o nosso comportamento, senão não adianta nada. Por mais que você tenha na tua mentalidade que você estava ajudando alguém, você não estava ajudando ninguém. Você estava simplesmente sendo injusto. Não faça injustiça, nem mesmo para favorecer o pobre. Então, às vezes, a gente sempre se coloca em situações onde nós temos o poder, entre aspas, de decidir sobre uma pessoa ser condenada ou não por algo que ela fez. Então eu vou deixar que ela não seja condenada por algo que ela fez mentindo. E vou deixar o prejuízo com uma outra pessoa que não fez nada. É justamente isso a injustiça. É eu deixar uma pessoa que não tem nada a ver ficar com a culpa e com o prejuízo da outra que foi lá e fez. Você acha certo isso? Você gostaria que fosse com você? Por isso não adianta a gente ficar defendendo o bandido, não adianta a gente ficar defendendo o errado, querendo criar contexto, Cara, era só ter feito certo do jeito certo. Tá no lugar que tá porque fez alguma coisa de errado. Claro que existem injustiças e nós estamos vendo um país também cheio de injustiças, cheio de pessoas que não fizeram nada, mas querem fazer, mas a palavra está deixando muito bem clara. Às vezes a pessoa acha que vai estar tudo bem, que não tem problema hoje, mas vai chegar um momento onde as coisas elas vão sair. Às vezes você tem inimigos, tem pessoas que você não gosta, ou pessoas que o santo não bate. Olha o que Deus fala: se você vir o boi ou o jumento do seu inimigo andando perdido, leve-o de volta para ele. Fazer o bem não é uma opção a quem, mas a todos. Ainda que uma pessoa que você não goste, se você puder ajudar, você vai ajudar. Então aqui nós começamos a nos posicionar. Esse eu faço bem porque eu gosto, esse eu faço bem, esse eu não faço porque eu não gosto. Se você vive desse jeito, fazendo juízo de valor, faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo. Se você tivesse algum animal perdido, você não gostaria que essa pessoa devolvesse? Seja lá quem fosse. Se fosse uma pessoa que você não gostasse, teu cachorrinho ficou perdido, e ela encontrou e viesse para você e falou: olha, eu achei o teu animal, o teu cachorrinho. Você não ia ficar feliz? Não ia mudar o teu olhar sobre essa pessoa? Você vê como certas atitudes elas quebram o gelo, elas mostram algo que muitas vezes a gente não quer acreditar ou não quer aceitar. Então não adianta a gente querer achar que vai ficar fazendo o mal para as pessoas. Não faça acusações falsas, nem condene à morte uma pessoa inocente. Às vezes eu tenho ouvido histórias sobre coisas, a gente vê sobre separações, vê sobre tudo. E nós vemos duas pessoas que amaram e se frustraram. Então elas estão ali perante um juiz, perante um advogado e alguém querendo dividir as coisas. Só que aquilo não está sendo dividido de forma justa muitas vezes. Está sendo dividido de forma odiosa, querendo prejudicar. Vai me pagar, vai ver, vai ficar sem nada. Você vê na palavra que a injustiça, ela é o diabo. Ela é o diabo. Se você pensa que você vai pegar essas coisas e isso vai trazer prosperidade para a tua vida, não vai. Olha o que Deus fala no fim. Pois eu condenarei aquele que fizer essas coisas más. Você está caçando a sua condenação. Está espalhando notícia falsa? Condenação. Está mentindo para ajudar alguém? Condenação. Está ocultando, está indo atrás da maioria, mesmo sabendo que isso é errado? Condenação. Não é porque alguma coisa em algum lugar que todo mundo faz que aquilo se torna certo.
O que é errado para Deus vai continuar sendo errado para Deus, e está muito bem documentado e muito bem escrito, e qualquer pessoa que lê sabe. Só vai defender o errado quem faz o errado. Então sempre que você vê alguém defendendo o errado, defendendo o bandido, defendendo o direito dos manos, isso não tá. O que a gente precisa entender é que quem escolhe a música é quem pagou. Quem escolheu a banda é quem pagou. Então hoje nós recebemos notícias que nem sempre são a verdade, são quem pagou. Quando você escuta uma rádio e entre uma música e outra, entre um programa e outro, passa um conjunto de propagandas. Por que aquelas propagandas estão passando? Porque alguém pagou. Você não está escutando aquilo ali porque a rádio quer ou porque o jornal quis colocar. Não. Então eles estão ali achando que estão espalhando aquele bando de notícia falsa também, não vai acontecer nada. Vai todos ser condenados. E não é por acaso que você olha o estilo de vida dessas pessoas, são totalmente contrárias às coisas que nós acreditamos. Então fica tranquilo. Não é onde está a maioria que Jesus está, mas é onde está o amor. E é lá que nós devemos estar também, renunciando e fazendo tudo isso da forma que Deus ensina, porque nós sabemos que cada um vai ser condenado pelo mal que fez no momento certo. Então é melhor às vezes a gente ficar com o prejuízo, é melhor às vezes a gente ser justo, às vezes é melhor deixar as coisas como elas realmente são, sem querer ajudar do jeito errado. Porque no final isso daí vai trazer problema para nós mesmos. Se a gente continua lendo lá em Êxodo 23, versículo 13, 20, 21 e 25, a palavra do Senhor ela diz assim: deem atenção a tudo que eu, o Senhor, tenho dito a vocês. Não façam orações a outros deuses, nem mesmo fale o nome deles. Eu enviarei um anjo adiante de vocês para protegê-los na viagem e para levá-los a um lugar que lhes preparei. Deem atenção e obedeçam ao anjo. Não se voltem contra ele, pois ele age em meu nome e não perdoará revoltas. Se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida, água e tirarei de vocês todas as doenças. Qual é a primeira coisa que o Senhor está nos pedindo? Deem atenção a tudo o que eu, o Senhor, tenho dito a vocês. Como que eu posso dar atenção se eu não conheço a palavra? Como que eu posso dar atenção se eu imagino as coisas como elas são? Conforme nós vamos lendo a Bíblia, Deus ele vem revelando as coisas a nós. Por exemplo, não falando para me gabar, porque quem se gaba de ler a Bíblia, mas eu estou na 7ª vez que eu estou lendo a Bíblia. E eu sempre vi que tem até a adventista do 7º dia. Nós devemos guardar o 7º dia para o Senhor. Na minha percepção, não sei que talvez por alguma cultura que já tivesse dentro de mim, isso deveria ser feito, por exemplo, é o dia que nós não vamos trabalhar para ficar adorando o Senhor. Então, na minha percepção, era isso que a palavra dizia. O 7º dia era justamente para isso. Aí eu lendo agora em Êxodo de novo, que eu comecei novamente a Bíblia, eu me deparo com a situação de Deus dizendo: olha, vocês vão trabalhar 6 dias, mas no 7º vocês vão descansar. Por quê? Porque os seus escravos, os estrangeiros, eles merecem descanso. Então o 7º dia é para que as pessoas que eram escravas, elas pudessem trabalhar. Assim como a terra também. Depois de 6 anos de colheita, no 7º não era para plantar, não era para colher, não era para fazer nada. Então nós vamos lendo e vendo que às vezes Deus ele cria as coisas tentando cuidar das pessoas, mas nós temos uma visão totalmente equivocada e nossa. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus para que eu possa realmente dar atenção a tudo que Deus tem nos dito. Senão, como eu posso conhecer? Não façam orações a outros deuses, nem mesmo fale o nome deles. E às vezes a gente fica lá,
fazendo o mix. Eu sempre falo a mesma coisa. Jesus é o suficiente. Se você está adorando a Deus de uma forma que não seja da forma que Deus ensina, você está indo contra tudo aquilo que Deus fala. E você está cavando a sua própria condenação. Deus não gosta de idolatria. Deus, ele não gosta de imagem. Se fosse certo, você não precisava ficar justificando. Ah, isso é uma imagem, mas sabe o que é uma lembrança? É só para saber. Ah, mas isso... Não precisa. A palavra que ela é clara, ó, isso pode, isso não pode, isso não é. Qual a necessidade de eu inventar alguma coisa que pode trazer problema com Deus? Se ele está falando, ó, é assim, não faça oração a outros deuses, não faça orações a coisas que não seja Jesus, não faça. Ah, não, mas é que nada, não é não. Se fizer o contrário, vai trazer o quê? Condenação. Aí vem a pergunta, como estão os teus sentimentos? Você é uma pessoa feliz? Você se sente que você é uma pessoa abençoada? Você sente que a tua vida ela é plena? Você está satisfeito com o que tem acontecido na tua vida? Como está o teu sentimento? Você se sente amado? Você se sente feliz? Se sente alegre? Você dorme bem? Tem dor no corpo? Tem doença? Tem alguma coisa? E aí, como que está a tua vida? Isso é um reflexo da sua relação que você tem com Deus. Porque tudo de bom que nós vivemos é graças a Ele. Não existe bondade sem Deus. E aqui começa, quando foi proferidas essas palavras ao povo, através de Moisés, eles tinham acabado de sair da escravidão. Então olha como era importante, eles eram escravos e sabiam que era importante ter um dia de descanso. Eles não tinham uma terra, eles já não tinham mais pátria, eles não tinham nada. Onde eles viveram a vida inteira, eles já não tinham mais. Tinham acabado de ser perseguidos, o mar tinha sido aberto, tinham passado pelo mar, e tava tudo aquele oba-oba, o povo reclamando do que comer, que tinha carne, que não tem, que tá com sede, que não tá. E Deus falando, olha, fica tranquilo, eu vou preparar, eu não tirei vocês de lá para vocês virarem mendigos, para vocês ficarem vagando no deserto. Eu vou preparar um lugar para vocês, mas vocês precisam confiar em mim. Vocês precisam ouvir as coisas que eu falo, senão não tem jeito. O tempo inteiro só reclama pelo momento, não enxerga para trás e fala, poxa, mas não falaram nem obrigado porque tiraram eles da escravidão. Quando Moisés subiu para receber a placa dos 10 mandamentos, o povo começou a adorar o bezerro de ouro lá embaixo. Então assim, um povo sempre com pressa, sabe? Um povo sempre reclamando. E Deus disse, eu enviarei um anjo diante de vocês para protegê-los na viagem e para levá-los ao lugar que eu lhe preparei. Deem atenção e obedeçam o anjo, não se revoltem contra ele, pois ele age em meu nome e não perdoará revoltas. Então Deus já tinha um plano, Deus já sabia o que ia fazer com aquelas pessoas, Deus já tinha escalado até o anjo para que fosse adiante deles, para ir acertando o caminho, para ir fazendo as coisas. E o povo vivendo ali como se tivesse abandonado. Ai, porque Deus nos abandonou. Ai, porque Deus nos fez. Não, Deus preparou tudo. Só que você precisa obedecer. Você precisa levar em conta. Você precisa dar atenção. E olha aqui como Deus ele fala. Não se revoltem contra ele, pois ele age em meu nome e não perdoará revoltas. Então, tipo assim, Deus está dando orientação e o povo tá ali questionando. Não acho, não, porque não sei o que, né? Meu, você não tá na palavra, você tá sendo servo do diabo e acabou, e é só isso. Então você entende, ou você aceita 100% a palavra, ou você não aceita nada. Porque uma vírgula ali faz diferença, é uma brecha. Se você tivesse um balde e eu fizesse um furo só, e ele tivesse cheio de água, o que ia acontecer? Por menor que fosse o furo, ia vazar toda a água. E assim é a nossa fé. Ou a gente protege ela 100%, ou ela vai embora. Ela vai embora em cada brecha, em cada coisa que nós fazemos. Então nós temos que aceitar as coisas como elas são, que Deus tem preparado algo melhor para nós, que quando nós fazemos o que é certo, a colheita é do certo, e que a nossa conduta define aquilo que nós fazemos. A nossa relação com Deus depende disso. E aqui vem um ponto, ó. Se vocês adorarem a mim, o Senhor, o seu Deus, eu os abençoarei.
Então, se eu mantenho a minha adoração somente a Deus, Ele vai me abençoar. Ele vai me abençoar. E o que é a bênção? Na sua cabeça, se eu perguntasse, você é uma pessoa abençoada por Deus? O que você ia achar? Ou você está pensando que você tinha que olhar na tua conta e ter 1 milhão. Ah, eu não tenho 1 milhão na conta, eu não moro no condomínio, eu não tenho carro, o meu celular não é um iPhone, o meu emprego é o mais simples, o meu serviço é muito... Ah, porque não sei o quê. O que é bênção para você? Nós temos que entender. Porque às vezes a gente falando de bênção, bênção, glória a Deus, aí louva. O que é bênção? O que Deus define como bênção? Como uma pessoa abençoada? Eu os abençoarei. Tá, Senhor, o que é bênção? Dando-lhes comida e água. Nossa, tendo o que é necessário para se viver, eu já sou abençoado por Deus? Sim, e agradecendo e sendo satisfeito por isso. Mas tem mais uma coisinha aqui no meio disso, porque tem gente que tem comida e água e não acredita em Deus, então ela é uma pessoa abençoada? Tem mais uma coisinha aqui. E tirarei de vocês todas as doenças. Comida, água e saúde. Quantas pessoas não gostariam de ter saúde, de não sentir depressão, de não sentir tristeza? Você vê como é que faz a diferença? Quem que cura? É o remédio ou é a bênção de Deus que nos cura? Quem que faz a diferença na nossa vida? É o Senhor. Então olha que a bênção é você ter saúde, comida e água, e ter o que é necessário para se viver. Você é uma pessoa abençoada por Deus. Porque muitos vão ter apenas a comida e a água e não tem mais nem a saúde. Pensa nisso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa tocar o teu coração, que Deus abençoe do fundo da nossa alma, que nós possamos nos arrepender, e que Deus possa nos conduzir e que nós possamos aceitar a sua palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.